Você sabia que Deus quer habitar no centro da sua vida? Davi entendeu isso muito bem. Isso mesmo, Davi, aquele que você está imaginando que é. Davi, Golias, o rei Davi, ele entendeu isso aí. Eu vou ler um texto aqui com vocês, depois a gente vai contextualizar o que está escrito aqui. Bom, está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Olha o que aconteceu. Davi trouxe a arca, armou uma tenda e colocou no centro do arraial do povo ali. O povo ficava acampando ao redor e Davi pôs a arca no centro. O que significa isso? Significa que Deus estava no centro, a arca de Deus, a arca da aliança, era a presença de Deus. Vamos falar do contexto aqui. O que aconteceu? Os filisteus, em guerra com os judeus, roubaram a arca, devolveram a arca estava num lugar, Davi queria trazer a arca de Deus para Jerusalém. Aí o que eles fizeram? Montaram um carro de boi novo, o carro de boi nunca tinha sido usado, puseram a arca em cima do carro de boi e vieram trazendo para Jerusalém. Em determinado momento, o boi tropicou lá em alguma coisa e a arca mexeu e Uzá, que era um dos oficiais ali, um dos líderes de Davi, tentou segurar a arca com a mão. O que aconteceu? Deus feriu Uzá. Uzá morreu ali porque ele tentou segurar a arca com a mão. Opa, todo mundo ficou com medo, inclusive Davi, e falou assim, não, pode parar, não vou trazer mais a arca para cá, peraí, tem alguma coisa errada, deixa a arca aí na casa de Obed. Aí você imagina o Obed estava lá sossegadão, beleza, tal. Ô meu, você viu o que aconteceu lá? O Uzá tentou segurar a arca lá, morreu, e Davi mandou deixar a arca aí na tua casa. Pô, na minha casa? Vai ficar a arca na sua casa. Ele ia falar o quê pro rei? Não? Tudo bem, deixar a arca aí. Você imagina o medo do Obed que era para ficar com a arca. Aí vamos falar um pouquinho sobre a arca. O que tinha dentro da arca? Tinham três coisas dentro da arca. A arca tinha as tábuas da lei. Quando Moisés subiu no monte, Deus deu as tábuas da lei, das leis, dos mandamentos para Moisés. Tinha o vaso com o maná. O maná era o pão que caía do céu. Quando Deus tirou os judeus do Egito, que eles ficaram 430 anos sendo escravizados pelo Egito, eles foram para o deserto. E aí começaram a murmurar, pô, lá no Egito a gente tinha peixe, tinha alho, tinha cebola, tinha isso aqui. Aí Deus falou, tá bom. Aí mandou o pão que caía do céu. Era um orvalho, chegava de manhã, cada um pegava ali o que a sua família podia comer. Era uma massa que eles trabalhavam aquela massa e faziam um pão, e comiam aquele pão. O pão tinha gosto de mel, com semente, devia ser uma coisa deliciosa. Então, era o vaso representante, tinha o maná dentro do vaso e tinha a vara de Arão que floresceu. Por que floresceu? Porque era para firmar Arão como sacerdote de Deus. Então essas coisas estavam contidas dentro da arca. E, além disso, a arca, Moisés tinha dado instrução para carregar a arca. Não era pegar a arca, bota no carro aí, vamos levar a arca. Não. Moisés tinha dado instrução. Como é que essa arca tinha que ser carregada? Eram com varões. Imagina uma arca aqui, tinha um varão desse lado e um varão desse lado. A pessoa pegava, carregava nos ombros aquele varão e andava com aquela arca. E quem podia carregar a arca? Somente as pessoas da tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi, lembra que Israel tinha 12 tribos, né? Levi era uma delas. Levi eram os sacerdotes. E dentro da tribo de Levi, a família de Coate, ou seja, os coatitas, eram os únicos que podiam levar aquela arca lá. Mais ninguém. E aí Davi se apercebeu disso, ele tinha a lei. Ele falou, pô, estamos fazendo errado. Então vamos fazer da forma certa agora, né? Então,
Vamos voltar para o texto aqui, ó, a partir do versículo 12, capítulo 6, versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Olha que loucura. Os caras carregando a arca, davam 6 passos, para tudo, sacrifica bois, prestavam holocausto a Deus, né? Aí Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava vestido de uma estola sacerdotal de linho, que era a comunicação, ele punha estola sacerdotal para se comunicar com Deus. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E aí vai aquele versículo que eles introduziram, Davi construiu uma tenda, eles introduziram a arca lá, que era a própria presença do Senhor. A arca, no capítulo, no livro anterior, que é 1 Samuel, não podia nem olhar para dentro da arca. Em Bet-Semes, a pessoa abriu a arca, Deus feriu 50.000 homens, porque olharam para dentro da arca. Então, olha que interessante uma coisa, que tem um filme, Caçadores da Arca Perdida. Eu não vou dar spoiler aqui, porque esse filme é muito antigo, né? Mas quem não assistiu, vale a pena assistir. Você fala, filme é tudo criação. Não, não, tem um fundo bíblico nesse filme, que era o seguinte: Hitler, isso é verdade, tá? Isso não é história inventada, isso é verdade. Hitler queria pegar a arca. Tá certo que o filme teve uma fantasia tal, né? E outra, Hitler não viveu na época da Arca de Deus, né? Mas Hitler queria achar a arca. Por quê? Ele achava que se ele tivesse a arca, a arca era uma fonte de energia. Ele ia dominar o mundo. Era essa a ideia do Hitler. Está escrito na bibliografia dele. Ele queria muito esses objetos aí de Deus para ele dominar o mundo. E no filme tem uma hora que era o Harrison Ford, né, com uma moça, não lembro o nome da atriz, eles estão presos e os nazistas, né, pegam a arca e vão abrir. E ele fala para a moça assim: não olha, não olha, não olha. Então eles fecham os olhos e quando eles abrem a arca, sai um monte de raios de dentro da arca e mata todos aqueles nazistas que estavam em volta. E isso é um fato que está na Bíblia. Os caras olharam para dentro da Bíblia, olharam para dentro da arca. Deus feriu 50.000 pessoas porque olharam para dentro dela. Então a arca simbolizava a própria presença de Deus. Por isso que o rei Davi colocou ela no meio, porque ele entendia que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. E ele pôs a arca ali no meio para que as pessoas pudessem se relacionar com Deus, né? Então, ali, aquilo estava representando, a arca da aliança estava representando a própria presença de Deus. Então, ele preparou um lugar especial para ela, no centro do povo ali, para que todo mundo visse, acordasse de manhã, a primeira coisa que visse era quem? Deus ali, Deus habitando no meio do povo. Então, o que a gente pode tirar de lição dessa atitude de Davi? Em primeiro lugar, né? Deus não quer estar à margem da sua vida. Ele quer estar no centro da sua vida, né? Hoje eu não tenho tempo, putz, esqueci de orar hoje, hoje eu esqueci nem lembrei de Deus hoje, nem lembrei de nada referente a Deus, não esqueci, hoje eu estou tão cansado que eu nem vou ler a Bíblia, nem vou. Como é que a gente se relaciona com Deus? Através da oração. E como é que Deus se relaciona conosco? Através da palavra dele, da Bíblia. Aqui, tudo que Deus tem para nós está aqui. Então, pô, você não se alimenta todo dia, você não come todo dia, você não bebe água todos os dias. Você tem que se alimentar todos os dias de Deus, você tem que se relacionar com Ele, você tem que conversar com Ele, tem que orar com Ele. Então, Ele não quer estar à margem da sua vida.
Ele quer estar no centro da sua vida. E hoje, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque você creu que ele morreu no seu lugar, você tem quem habitando no seu coração? Você tem o próprio Deus. O Espírito Santo habita no seu coração. Então, ele está lá morando no seu coração. Se você aceitou, você já destronou você. Porque antes quem estava sentado no troninho do seu coração era você mesmo. Então, se você reconheceu que é um pecador e se humilhou diante de Deus, se arrependeu dos seus pecados e pediu para ele vir habitar com você, você já saiu do trono e é Deus que está ali. Então, se lembra dele. Deixa ele ser o centro da sua vida. Deixa ele organizar a sua vida. Deixa ele gerenciar, ser o centro de tudo, né? Então, era assim que o povo, que Davi entendia que era esse relacionamento e queria que o povo se entendesse. E tem um texto aqui que está em Êxodo, capítulo 20, que é interessante, que o povo tinha medo, não queria falar com Deus. Está aqui, ó, capítulo 20, do 18 ao 24, diz assim, ó, todo o povo, foi que Moisés subiu no monte, né, para falar com Deus. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha que loucura! Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha o que o povo fala. Ô Moisés, vem cá. Nós não queremos falar com Deus, não. Vai você falar com ele. Seja o nosso intermediário. O próprio Moisés falou: não temais. Ele veio para provar vocês, para ver se vocês vão se reverenciar, se vocês vão temê-lo, temer. Não tremer de medo, mas temer, é um respeito, uma reverência total. Não, 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 vai você falar com ele. A gente não precisa de intermediários. Davi entendeu isso. Davi queria que o povo se relacionasse com Deus, né? Eu vou falar aqui de outro filme, A Paixão de Cristo, que era, não sei se vocês assistiram também, passou algum tempo, mas quando Cristo entrega a sua vida para Deus, ele está na cruz e fala: está consumado, entrega o meu espírito ao Senhor. O que aconteceu? Teve um terremoto e o templo começou a tremer e a arca de Deus estava colocada ali num santo dos santos, escondida, só o sacerdote podia entrar lá, só o sumo sacerdote podia entrar lá. E aí o que aconteceu? O véu que separava esse santo dos santos dos outros lugares se rompeu de alto a baixo. Por que ele não fala só se rompeu no meio? Não, ele fala de alto a baixo. É como se você abrisse uma cortina. Significou o quê? Que o seu caminho para Deus está livre. Você não precisa de intermediários. Vocês não precisam de ninguém que intermedie o seu relacionamento com Deus, a sua comunicação com Deus. É você e ele, através de Cristo. Cristo veio para isso, para abrir o caminho entre você e o nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. E Davi entendia, e o povo lá estava com medo e queria ter um intermediário. Olha, Moisés, fala lá você. Davi já, Moisés, obviamente que Davi viveu em outra época, diante de Moisés. Davi falou: não, não é isso, gente, a gente tem que se relacionar com Deus. E olha, Davi, ele era um cara, ele era um rei e tal, um guerreiro, mas ele era um pecador. Ele era um pecador. Ele era um pecador assim, ele adulterou, ele matou o marido da mulher para ficar com a mulher, e Deus fala que ele tinha um coração segundo o dele. Ou então, peraí, então eu posso adulterar, posso matar, posso fazer um monte de coisa, e Deus vai ter um. Não era um coração, Senhor, um coração igual ao meu, não é isso. Era um coração totalmente disposto a obedecer a Deus. Por isso que a Bíblia é interessante, que ela coloca homens e mulheres que são tão pecadores quanto você e quanto eu. Então Davi era um pecador, mas ele
adorava a Deus, ele entendia que ele tinha que se relacionar com Deus. Tanto é que Deus abençoou muito a vida dele. Foi um cara sofrido, sofreu punições por causa dos seus pecados, mas ele foi um rei maravilhoso, que Israel reverencia ele até hoje. A cruz de Davi, lá, a estrela de Davi, está na bandeira de Israel até os dias de hoje. Era um cara que entendia essa adoração, esse relacionamento, ele queria. Era um coração que reconhecia a presença de Deus. Ele reconhecia. E você vê aqui, ó, que ele fala: introduziu a arca e puseram no seu lugar na tenda que armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Holocausto, o que significa holocausto? É uma entrega total. Ele punha um sacrifício, Deus, através do fogo, consumia todo aquele holocausto. Então, é uma entrega. Era uma entrega. Hoje a gente não precisa fazer mais isso, obviamente, porque Cristo já fez isso por nós. Mas naquela época simbolizava o quê? Uma entrega total. E ele falou aqui mais, ó, e ofertas pacíficas. Essas ofertas pacíficas significava o quê? A comunhão, a gratidão do povo, né? O povo tinha que ter gratidão a Deus, e Davi tinha tudo isso, essa reverência, esse respeito, essa adoração, esse amor por isso, né? E aí pergunta: você tem essa gratidão por Deus? Você fala assim: não, pô, peraí, milagre, né? Então, na época lá que Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, ele atravessou o Mar Vermelho e dividiu o mar. Pô, olha que milagre, né? Jesus foi lá, transformou água em vinho. Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro. Jesus foi lá e deu vistas aos cegos. Jesus foi lá, curou leprosos. E isso é milagre. E o milagre de você tá vivo? A gente e o milagre da natureza, do sol nascer todos os dias, da lua aparecer todas as noites, de cair a chuva, né? De cair o orvalho, das plantas crescerem. Isso não é milagre? É milagre. Que a gente está tão acostumado a ver isso todos os dias que a gente não considera mais isso como milagre. Mas é um milagre, gente, é um milagre da criação de Deus. Você está vivo por um milagre. É o milagre da vida, ele deu vida para você. Então a gente tem que ser muito grato, a gente tem que te agradecer, a gente tem que temer a Deus e tremer também diante dele, né? Porque ele é um Deus poderoso. Você viu? Você já imaginou Moisés, aquele monte fumegante? Por isso que estava falando daquele filme dos Caçadores da Arca Perdida, por isso que Hitler queria pegar a arca, porque era um poder, ele sabia do poder, ele já tinha as escrituras na Segunda Guerra, ele sabia que aquilo era um poder, e a arca ninguém sabe até hoje onde ela está. A arca sumiu, ninguém tem os Caçadores da Arca Perdida e tal, mas não se fala mais da arca, né? Ninguém achou, nenhuma arqueologia achou. A Bíblia, lá em Apocalipse, diz, tem um texto lá que diz que João viu a arca de Deus no céu, de repente está lá. Deus levou a arca com ele, mas não se sabe, não se achou a arca. Se achou muitas coisas no templo, os castiçais, tudo, mas a arca, o templo já tinha sido destruído, já tinha sido saqueado algumas vezes, a arca não está mais lá. Mas, enfim, a gente está falando aqui da presença de Deus, né? Isso aqui é um fato curioso que tem, mas é um poder. Deus vive em você. É um poder que você tem dentro de você para te abençoar, né? E assim, e essa adoração com entrega deve ser feita, deve ser feita todos os dias, toda hora, né? E o rei Davi, ele era um cara que ele não era só um guia político, ele não só libertava o povo dos seus inimigos, como também conquistava algumas outras guerras, mas ele era um guia, sobretudo um guia espiritual. Ele sabia que Deus tinha que se relacionar com o povo e punha a presença de Deus ali no centro de tudo, né? Então, gente, a gente tem algumas lições que a gente pode aprender com o rei Davi, né? Com relação a isso tudo, né?
e que Deus que quer se relacionar. Quer ver? Tem um texto aqui, ó, é um texto que está no capítulo, no livro de João, capítulo 1, versículo 14, que ele diz assim, ó, João 1, 14, ó. Ele fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus, ele deseja se relacionar com o povo. Cristo veio e habitou no meio. O Verbo se fez carne. Ele habitou no meio do povo. Então, nossa atitude para com Deus deve ser de plena adoração, de reverência, de temor, de obediência, que nem Davi. Davi, você viu que ele quis trazer a arca de uma forma errada, aí ele viu, consultou as escrituras e viu como deveria ser trazida a arca, obedecendo aquilo que Deus falou. Né? Os caras lá de Bet-Semes desobedeceram, abriram a arca, olharam o que tinha dentro, Deus matou 50 mil homens. Então é assim, a gente tem que obedecer, tem que entender que Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus quer estar no centro da sua vida, né? E que assim seja, que Ele possa estar nos abençoando, que assim como Ele abençoou a casa de Obed-Edom lá. Então, a gente deve fazer dos nossos lares, né? Dos nossos grupos de trabalho, a nossa igreja, o centro onde Deus habita. Assim como Davi, a gente deve conduzir aquelas pessoas que estão à nossa volta para Deus. Você vê, Deus, ele quer se relacionar conosco. A Bíblia diz que em Eclesiastes 3:11, a Bíblia fala assim: e Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus não quer se relacionar conosco somente agora, em vida. Ele quer se relacionar conosco a eternidade toda, começando agora. O que um homem vive? 80, 90, 100 anos? O que é isso diante de uma eternidade? Então ele quer se relacionar conosco sempre. E para isso você precisa tê-lo no seu coração, tê-lo no centro da sua vida. Tem um versículo lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim, Jesus está falando assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, sento e ceio com ele. Então Jesus está te convidando. Jesus está batendo na sua porta. Abra a porta para ele. Gente, é isso que a gente pode aprender com Davi, que Davi considerava, né, Deus acima de todas as coisas, e é assim que a gente deve considerar Deus acima de todas as coisas, lembrando que ele quer se relacionar conosco. E mais uma vez, né, como é que a gente se relaciona com Deus? Deus se relaciona conosco através do quê? Da sua palavra. Tudo que Deus tem para nós está escrito aqui, que a gente vai ler, vai assimilar, vai considerar e vai tirar como lição para a nossa vida. E como é que nós nos relacionamos com Deus? É orando, agradecendo, dando graças, pedindo, colocando as coisas, fazendo as vontades dele. É assim que a gente se relaciona com Deus. E é isso que eu peço no nome precioso e santo do Filho dele, Jesus Cristo, que morreu por você e por mim naquela cruz. Amém.